superação de renda tira 1,3 milhão de famílias do Bolsa Família em 2024. Isso aí é para você pegar, essa notícia tá aqui na CNN, esfregar naquela cara daquele seu coleguinha bolsonarista que é desinformado. Cuidado que eles são violentos. São desinformados e dizem que o Lula gosta de pobre, não no sentido de proteger os pobres, mas sim de perpetuar a pobreza. Quem dobrou, triplicou o valor do Bolsa Família em véspera de eleição, de forma eleitoreira e criminosa do ponto de vista eleitoral, que o Senado só perdoou porque estava comprado por ele, do orçamento secreto, foi o Bolsonaro. O Lula tá fazendo um pente fino para tirar quem não precisa de Bolsa Família e tá recebendo que o Bolsonaro colocou lá atrás. E, inclusive, essa matéria mostra que as pessoas estão saindo. E não é uma, duas ou três, é 1,3 bilhões. Porque começaram a ganhar dinheiro. Como eu já venho falando, todos os indicadores estão positivos. Essa matéria, essa publicação vai mostrar vários parâmetros que são positivos. Várias notícias boas dadas graças ao governo Lula. Então, continuando com a matéria para você aqui, ó. Mais de 1,3 milhão de famílias deixaram Bolsa Família em 2024 após superar o limite de salário mínimo de renda por capita, ou seja, por pessoa, de acordo com os dados do próprio Ministério de Desenvolvimento de Assistência Social, o MDS, publicados nessa própria quarta-feira. O número é o dobro do registrado em 2023, que já tinha lá em 2023, governo Lula, 590 mil famílias. Essas 590 mil famílias deixaram de receber o benefício, também por superar dessa mesma forma o valor de salário mínimo. Segundo os números do governo, no ano passado o benefício distribuiu 148,9 milhões para cerca de 20,7 milhões de famílias. 20 milhões de famílias. Entre junho de 2023 e dezembro de 2024, 1,5 milhão de famílias deixaram a baixa renda e outras 972 mil famílias do CadÚnico alcançaram a classe média, com renda individual superior a 3,4 mil. Então é só gente que precisava de uma assistência rápida, sabe como que é, às vezes está começando agora ou às vezes voltou para a lona, precisava de um apoio e voltou a trabalhar, receber e principalmente para você que é bolsonarista, comprar aí na sua loja. Tá chegando aí buscando o produto. E essa busca pelos produtos, graças à baixa produção, às vezes que tá ainda consequência da calamidade do Rio Grande do Sul, é que tá fazendo os preços altearem nas prateleiras do supermercado. Não é porque o governo é ruim, é porque está tendo uma crise de consumo. As pessoas estão querendo consumir e não tem um produto. E você sabe que, infelizmente, tem pessoas que preferem jogar o carro de mercadoria fora do que vender barato. Essa é a lógica brasileira. Mas, enfim, para tudo isso, tem alguma solução. E o dólar hoje fechou em menos de R$ 5,90. E eu não vi bolsonarista nenhum comemorando isso daí. Tem mais, Rony? Tem, eu vou mostrar pra você, mas é claro, vou pedir pra você, enquanto isso, se inscrever, deixar o seu like e um comentário. Gente, preciso muito que vocês façam esse engajamento, porque o YouTube não tá distribuindo os vídeos. E aproveite, confira o seu sininho, coloca aí, seguir com o sininho ativado para todos os vídeos, para dar aquela força pro canal Rony Teles, que sempre tá junto aqui com você, beleza? Brasil já é a 7ª maior economia do mundo em paridade de poder de compra. Então vamos chegar lá. Já subimos 2 posições depois que o Lula entrou. 2 posições depois que o Lula entrou. Estamos indo comer a 3ª posição, tá? Tá aqui, eu vou mostrar para você, ó. Dados divulgados pelo Fundo Monetário Internacional mostram que o Brasil ocupa já a 7ª posição no ranking de países com maior paridade de poder de compra, ou seja, não tem DH para chegar nessa posição ainda, mas temos condições financeiras para comprar isso aí per capita, tá? Para ocupar essa posição per capita. Per capita é como, Rony? Divide a quantidade de dinheiro pela quantidade de pessoas. Segundo o levantamento, o país, ou seja, o Brasil, aparece à frente das nações como Indonésia, França, Reino Unido e a lista é liderada pela China. Essa paridade de poder de compra é um método de comparação entre as economias que leva em conta o custo de bens e serviços em diferentes países. Em vez de usar apenas as taxas de câmbio de mercado, que podem distorcer o valor real da economia por variações cambiais ou especulação, a PCC ajusta os valores para refletir o quanto é possível comprar em cada país
com a mesma quantidade de dinheiro. Isso faz com que o tamanho relativo da economia de países como o Brasil pareça maior em paridade de poder de compra em comparação com o PIB nominal, já que o custo de vida mais baixo permite maior poder de compra com a mesma moeda. Então, esse método de fazer o cálculo leva em consideração o que você consegue consumir do seu país, não interessando a moeda ou o câmbio. Se aqui no Brasil eu consigo ter uma caminhonete, lá nos Estados Unidos eu consigo ter a mesma caminhonete, então temos o mesmo poder de compra e aí ficaríamos no mesmo lugar da lista. Então é lógico que no caso dos Estados Unidos não temos, eles ficam na frente. Mas você entendeu como é que é feito o cálculo? Acabei de explicar para você. Tem mais notícia boa? Tem, tá aqui, ó. Dólar fecha o menor nível desde novembro e cai abaixo de R$6. Recuo contrasta com a narrativa de problemas fiscais brasileiros. Já viraram um país em crise. Não tinha nada disso. Falei pra você que não era. E ainda vem o idiota do Bolsonaro falar: o dólar baixou porque o Banco Central comprou dólar. Sim, o Banco Central comprou dólar para conter aquela birrinha cambial daquele dia com um valor muito inferior aos que eram lançados toda vez que o Bolsonaro falava uma bobagem. E todas as vezes que o Bolsonaro falou uma bobagem, o dólar foi alto e o Banco Central teve que comprar dinheiro. Naquele dia, o dinheiro gasto foi muito inferior a uma vez única do Bolsonaro, quanto mais as somas todas. E foi só aquela vez que o Banco Central teve que comprar dólar. Aliás, comprar, é vender. A vender dólar para poder conter uma intenta de aumento de preço. Se essa fosse uma condição permanente, esse é o dado principal. Se fosse por causa da incompetência administrativa brasileira, aquela compra não teria resolvido o problema. Aquela venda não teria resolvido o problema, porque a situação perpetua. Então não adianta, é igual você jogar uma pá de gasolina no fogo. A situação não vai mudar enquanto você não parar de fazer isso. Isso mostra aquela venda ter resolvido o problema daquele dia e depois de parar de vender, continuar a cair, mostra que eu estava certo. E você, amigo aqui comigo, já estava sabendo disso. Alguns fatores ajudariam a explicar o movimento em queda. Segundo a revista Valor Econômico, o chefe do câmbio do HCI Invest, Enor Moretti, aponta que o fluxo positivo de investimentos estrangeiros na Bolsa tem sido um dos principais responsáveis pela recente valorização do mercado. Estão botando dinheiro no Brasil. Se a gente tivesse com crise cambial aqui, com crise financeira aqui, com crise de gasto, eles não estariam fazendo isso. Bom, e para fechar aqui com chave de ouro a lista de boas notícias, PF vê vínculo de blitz da PRF na eleição com o plano de Bolsonaro de dar o golpe. Ou seja, tudo aqui você já sabia. Já existe uma investigação sobre tentativa de golpe e já tinha uma investigação sobre as blitz que era para ajudar Bolsonaro. O que você não sabia é que a PF encontrou correlação, prova de correlação entre o esquema dos policiais fazendo as patrulhas clandestinas na rua e a tentativa de golpe de Bolsonaro. A Polícia Federal apontou que existe vínculo entre a investigação sobre o plano de golpe do Bolsonaro e os fatos investigados envolvendo a suposta ação criminosa da Polícia Rodoviária Federal, impedindo eleitores de chegarem nas urnas para votar no Lula. Essa conexão foi descrita no relatório final do inquérito que indiciou o ex-ministro da Justiça Anderson Torres e o ex-diretor da PRF, o Silvinei Vasque, entre outros. Esse relatório foi enviado ao STF em dezembro e remetido ao Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, para analisar o material em conjunto com as investigações do plano de golpe. Além de ter descrito os atos criminosos envolvendo a cúpula da PRF, o relatório também apontou uma pressão de Anderson Torres para que a PF aumentasse o policiamento no dia do segundo turno, principalmente na Bahia, estado onde então candidato, naquela época candidato Lula, tinha uma das expressões maiores de votação. Então tá aí, pode ser que o caldo do inquérito do golpe dê uma engrossada com mais essa revelação aí da Polícia Federal. Se inscreva no canal, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, faça parte desse canal que mais combate o fascismo no Brasil, principalmente em tempos aí de redes sociais fascistas. Um abraço, fui.